Silêncio. Esse é o novo hino que ecoa pela economia russa. Não é o estrondo dos tanques, nem o aplauso coreografado da propaganda, mas o mudo pavor das linhas de montagem completamente estagnadas. Semanas atrás, alertamos que a frota de caminhões havia travado de vez. Denunciamos a quebra de 7.000 transportadoras e o entupimento das rodovias, as artérias vitais da nação. Vocês testemunharam aquele alerta centenas de milhares de vezes. Os sinais de perigo estavam lá. Mas hoje, a praga avançou das veias, direto para o coração. O desmoronamento não se limita mais apenas ao asfalto das estradas. Ele invadiu as usinas, os centros de compras e até o jantar das famílias. Gigantes do setor industrial agora operam apenas 4 dias por semana. Portas de restaurantes se fecham pela primeira vez desde que os canhões dispararam. E numa humilhação capaz de fazer os czares se revirarem no túmulo, a Rússia, senhora de pastagens infinitas, passou a mendigar queijo da China. Vladimir Putin prometeu o resgate da glória soviética. Parabéns, senhor presidente. O senhor conseguiu. Prateleiras vazias, usinas caladas e o Réveillon miserável de 1991 retornaram. Aqui no Mr. Warlog, não estamos apenas analisando logística hoje. Assistimos em tempo real ao desmonte industrial de uma superpotência. Antes de revelarmos por que o Ano Novo foi cancelado e a queda de 50% no comércio em 2026, esmague o botão de inscrição. A mídia tradicional foca nos mísseis que riscam o céu. Nós focamos na geladeira vazia, que realmente decidirá o conflito. Voltemos ao foco da infecção. Já havíamos dito que o transporte rodoviário russo enfrentava um abismo sem precedentes. Dados da Transinfo e Mesa confirmam. O frete vive seu pior caos em 17 anos. O combustível tornou-se um luxo proibitivo para o trabalhador. Peças ocidentais sumiram. Os motoristas estão mortos ou enterrados nas trincheiras. Mas o que ocorre quando o insumo deixa de chegar às fábricas? Tudo para. Uma reação em cadeia tão brutal quanto óbvia. O relatório bombástico da DACA revela uma queda drástica na produtividade russa. Usinas pelo país adotam a semana de 4 dias na surdina. O motivo? Falta o básico para a montagem. Faltam caminhões para o escoamento e braços para operar o maquinário pesado. Essa jornada curta é um truque soviético para camuflar o desemprego em massa. Em vez de demissões que gerariam revoltas populares, cortam-se as horas e o sustento. É uma agonia lenta. Imagine-se operário nos Urais. Seu salário já havia sido devorado pela inflação galopante. Agora, seu pagamento encolhe mais 20% com a fábrica fechada nas sextas. No papel, você é empregado. Na prática, não consegue mais pôr comida na mesa. Estamos diante do infarto industrial que havíamos previsto. O fluxo das cargas, o sangue, parou. E agora, os órgãos vitais, as fábricas, estão morrendo. Se o colapso fabril é trágico, a crise alimentar é um vexame histórico para o Kremlin. No último relatório, expusemos o escândalo da falta de manteiga. Mostramos supermercados trancando potes em cofres para evitar saques desesperados. Vimos produtores culpando bizarramente o consumo excessivo de sorvete pela escassez. O cenário não melhorou. Ele sofreu uma mutação perversa. Falamos da maior nação do globo, com terras férteis que parecem infinitas. Mas o Turcris.com escancara uma realidade que parece piada de mau gosto, mas carrega o peso de uma tragédia. Pequim começou a vender queijo para a Rússia. Reflita sobre a gravidade desse impacto agora. Estamos falando da Rússia, uma nação com tradição milenar na pecuária leiteira e produção nacional. Hoje, ela se ajoelha diante da China por queijo. O motivo? A estrutura leiteira russa simplesmente implodiu. Manter os caminhões rodando das fazendas até as usinas de processamento virou um luxo impagável. Os insumos de embalagem, que antes cruzavam a fronteira europeia, agora são apenas uma lembrança distante. O parque industrial, repleto de máquinas alemãs e italianas, está virando sucata pela ausência de componentes. Sem saída, o Kremlin se curva ao seu novo soberano comercial, a China. O buraco é mais embaixo.
Não se trata de comida, mas de soberania nacional ferida. Putin discursa sobre o mundo multipolar e a suposta força da independência russa. Que tipo de autonomia resta quando o cidadão não consegue faturar um queijo sem o aval chinês? Se os saques de manteiga eram um alerta de escassez, o que vemos agora é submissão. O queijo chinês é o carimbo da rendição. A ruína saltou das indústrias para as prateleiras. Durante 2 décadas, os centros comerciais suntuosos foram o maior troféu da estabilidade do regime. A classe média russa ostentava grifes do Ocidente e desfrutava de banquetes em praças luxuosas. Eles viviam a doce ilusão de serem europeus. Hoje, esse delírio foi enterrado de vez. O portal Abaros expõe estatísticas sombrias, extraídas diretamente dos registros do Sberbank. Os gastos com vestuário e calçados derreteram 8% em novembro de 2025. A população parou de comprar roupas, remendando o que resta até que o tecido se desfaça. Entramos em modo de sobrevivência. O industrial Leo Shevchenko lançou um prognóstico de arrepiar os ossos. Segundo ele, se 2025 foi amargo, o próximo ano será intragável. Ele antecipa que metade dos comerciantes digitais vai simplesmente baixar as portas em 2026. 50% de extermínio comercial. Por que isso está acontecendo? Porque os impostos subiram para sustentar a guerra. E o frete explodiu com um colapso logístico. O marketing custa caro e as lojas físicas estão fechando em ondas sucessivas de falência. 80% dos complexos comerciais assistiram a uma debandada massiva de seus visitantes. Se você caminhar por um shopping em São Petersburgo agora, verá uma cidade fantasma. A iluminação é precária para cortar custos e as vitrines estão todas lacradas com tapumes. Os raros pedestres não carregam sacolas. Eles apenas buscam um refúgio para não congelar no frio. A economia de consumo, aquele motor que comprava o silêncio e a paz interna, pifou. O combustível acabou. A crise transbordou das prateleiras vazias diretamente para o prato do povo. O Moscow Times revela que o setor de gastronomia russa encolheu desde a mobilização militar russa. Mesmo no início do conflito armado, a população ainda mantinha o hábito de comer fora. Aquilo era uma válvula de escape para simular uma normalidade que já não existia mais. Hoje, sustentar esse teatro de fachada se tornou um luxo impossível de manter financeiramente. O preço dos ingredientes decolou. Recordam-se da inflação da batata e dos furtos de manteiga? Os restaurantes tentam repassar essa conta, mas o bolso do consumidor está completamente vazio. O fluxo de clientes em botecos e bistrôs desabou de forma alarmante em todo o país. Estamos testemunhando o funeral definitivo do estilo de vida burguês em solo russo hoje. Sem roupas novas e sem lazer, trabalhando mais por menos, você não é mais classe média. Você foi rebaixado ao posto de novo proletário soviético desta era de guerra moderna. E agora nos aproximamos da data mais sagrada para a cultura russa, a virada de ano. Tradicionalmente, esse é o momento de celebrar com o máximo de excesso e fartura absoluta. Mesas transbordando caviar e champanhe. Contudo, o relatório DACA aponta um cenário desolador para este ano. O cidadão russo está se organizando para brindar sob o regime de uma austeridade brutal. O cerco fechou para as famílias russas em cada pequeno gasto. Trocaram o espumante por vodka barata e o caviar por imitações de baixo custo. Onde havia pilhas de presentes, hoje restam lembrancinhas ou vazio absoluto. A tradicional salada Olivier, coração do Ano Novo, tornou-se um privilégio de luxo. Com ovos e batatas caríssimos, o patriotismo da TV não enche a barriga de ninguém. O Kremlin exige que o povo se orgulhe de vilarejos capturados e destruídos na Ucrânia. Só que é impossível se alimentar de territórios conquistados e escombros. O espírito da nação não é de festa, mas de uma exaustão paralisante. É o cansaço de um povo que já aceitou que o amanhã será pior. Contudo, as engrenagens das fábricas param por um motivo muito mais sinistro. Mesmo que peças chegassem, não resta ninguém para operar o maquinário industrial. A Rússia mergulha num suicídio demográfico, enquanto celebra taxas de desemprego recordes. A propaganda estatal prega sucesso. Nós enxergamos apenas estatísticas de um cemitério. O desemprego sumiu porque os homens evaporaram.
500 mil jazem ou sangram na Ucrânia. Outro milhão de mentes brilhantes fugiu do país para escapar do alistamento militar. Quem guiará os comboios? Quem manterá os gasodutos funcionando daqui para frente? Quem garantirá o pão? Relatórios industriais mostram um desespero sem precedentes. Estão recrutando aposentados, adolescentes e amadores, sem qualquer experiência técnica. Vemos avós tentando domar máquinas pesadas que nunca operaram antes. Especialistas em tecnologia são forçados a operar empilhadeiras por falta de pessoal. Trata-se de uma economia zumbi. O dinheiro circula, mas o organismo nacional morreu. Sem mão de obra qualificada, os acidentes de trabalho atingiram níveis alarmantes. Incêndios industriais viraram rotina, frutos da inépcia e do cansaço não apenas de drones. Putin tentou erguer o império, mas esqueceu que nações dependem de braços humanos. Ele sacrificou o futuro da juventude no moedor de carne implacável do Donbass. A ruína não se limita às rodovias bloqueadas pelo gelo intenso. O colapso é terrivelmente real quando se voa a 30 mil pés. Enquanto o transporte terrestre falece, a aviação joga a roleta russa com os passageiros. Com o embargo, a Boeing e a Airbus cortaram peças e suporte tecnológico. Há 3 anos, as aéreas russas sobrevivem praticando canibalismo em suas próprias frotas. Desmontam um jato para remendar outro, mas o estoque de carcaças finalmente acabou. Relatos indicam que pilotos devem ignorar falhas mecânicas para manter voos ativos. Freios desgastados? Decole! Sensores em pane? Faça de conta que não viu. Cruzar os céus da Rússia hoje é uma aposta que asfixia a economia. Afinal, a Rússia se estende por 11 fusos horários distintos e vastos. Sem caminhões e sem voos seguros, o fluxo de negócios simplesmente estancou. Engenheiros não chegam aos postos remotos. A nação está se desconectando geograficamente. Vladivostok hoje parece um planeta isolado, a anos-luz de distância de Moscou. O alicerce logístico que mantinha a Federação Unida está derretendo por completo. Sem logística terrestre ou transporte aéreo funcional, o conceito de país desaparece. O que sobra é apenas um conjunto de ilhas isoladas e famintas. E o que acontece quando esse arquipélago esquecido começa a congelar? O inverno de 2025 trouxe o carrasco da infraestrutura. Putin torra bilhões em mísseis, enquanto suas próprias cidades congelam no escuro. O gelo castiga a todos, dos subúrbios de Moscou às profundezas da Sibéria. Tubulações de calefação estão explodindo, herança de uma era soviética que finalmente sucumbiu. A manutenção atrasou 20 anos. O dinheiro sumiu na corrupção e nos gastos militares. O metal está fadigado e a pressão interna tornou-se uma ameaça constante. Cabum! Bairros inteiros congelam sem aquecimento, sob um frio de 20 graus negativos. Surgem imagens de paredes internas e apartamentos cobertas por camadas espessas de gelo. Famílias dormem agasalhadas, amontoadas em torno de aquecedores elétricos extremamente perigosos. Trata-se da traição suprema de um governo contra seus próprios cidadãos. A potência energética que ameaçou a Europa agora vê seu povo virar gelo. A resposta oficial é culpar o Ocidente e inventar histórias de sabotagem externa. Entretanto, o verdadeiro sabotador do sistema é a negligência administrativa crônica. Encanadores e soldadores foram enviados às trincheiras, trocando ferramentas por fuzis de guerra. A guerra de infraestrutura chegou. Neste caos, a vitória não pertence aos ucranianos. Nem o Ocidente vence. Quem celebra é o dragão que observa do Oriente. O queijo chinês é apenas o começo. Pequim não pretende resgatar ninguém. A China compra a Rússia em liquidação após o fechamento do comércio europeu. Moscou entrega petróleo e gás a Pequim por uma fração do valor real. Caminhões russos são substituídos por modelos chineses que falham no frio rigoroso. Carros nacionais dão lugar a veículos orientais vendidos pelo dobro do preço. As poupanças fogem para o yuan, porque o rublo tornou-se um ativo tóxico. A Rússia vira uma colônia extrativista, um posto nuclear sob gerência de Pequim. A soberania pela qual Putin luta simplesmente deixou de existir. Ele trocou a influência ocidental pela subserviência oriental.
onde não há compaixão. A China desconsidera totalmente os direitos humanos ou a qualidade de vida russa. Eles visam apenas insumos baratos. O colapso logístico serve aos interesses de Pequim. Tal cenário deixa a Rússia enfraquecida, desesperada e totalmente dependente. Assinarão qualquer contrato para sobreviver. O urso agoniza enquanto o dragão espreita. Retornamos a 1991, pois os paralelos são idênticos. Estamos diante de um reflexo exato de um império em desintegração. No fim da era soviética, fábricas faziam tanques enquanto o campo carecia de tratores. Havia colheitas, mas os caminhões quebrados deixavam a comida apodrecer no chão. O noticiário transbordava vitórias, enquanto as geladeiras do povo permaneciam vazias. Veja a Rússia hoje. A economia ruiu conforme a base industrial entra em colapso. O setor de transporte nacional está completamente paralisado. Fábricas param e a dependência da China para alimentos básicos torna-se total. Assistimos à sovietização acelerada do mercado interno de consumo. Centralismo e escassez. Quando o povo rouba, o pacto social morre. Se a cadeia logística se rompe, o império desmorona junto. Putin lamenta a queda da URSS, enquanto recria as falhas que a mataram. Ele acredita que impérios só caem no fragor das batalhas militares. A história ensina que impérios morrem nas filas do pão e no desabastecimento. O fim chega quando as máquinas silenciam e a produção nacional para. Acontece quando um pai nada tem para oferecer aos filhos no ano novo. A espiral começou. Parou a logística, depois a indústria e agora as cidades. O que você acha? Assistimos ao capítulo final da Federação Russa? Poderá uma economia sobreviver apenas com queijo chinês e propaganda militar? Manifestem-se nos comentários. Sigo atento a cada relato postado. Para decifrar o estrangulamento financeiro que encerrará este conflito, assine o Mr. Warlog. Rastreamos a queda sistêmica observando cada prateleira que fica vazia. Aqui é o Charlie. Garantam suprimentos e proteção. Grato pela audiência.